esse podcast que a gente vai falar hoje sobre passos para que a gente consiga desenvolver uma persistência é uma coisa que psicólogo nenhum aprende na graduação de psicologia. Nem aqui, nem fora do país, em lugar nenhum, tá? Então, quem é psicólogo, assista, mande para seus colegas. Quem tem um psicólogo, mande para o seu psicólogo, né? E por que eu digo isso? Porque eu sei que até as minhas alunas, até os meus alunos que são psicólogos lá do PNP, a gente está aí com mais de 600 alunos, não tiveram acesso a esse conteúdo. Aliás, temos psicólogos aqui? Sim? Sim ou não? Diga sim se você é psicólogo. E porque para que a gente entenda muito bem de persistência, a gente precisa, além de entender dos estudos de neurociência, além de entender tudo de psicologia que a gente já estudou nos 5 anos de faculdade, a gente precisa entender estudos de neurociência e precisa entender, interpretar esses estudos para o funcionamento de uma mente persistente. Então é algo assim muito específico e que requer muitos conhecimentos diferentes, que a gente faz uma leitura de como a mente funciona, uma leitura de como o comportamento funciona, uma leitura desse processo todo mental do ser humano, e aí sim a gente consegue entender o processo de persistência. Ainda essa semana teremos um Estudos Mostram, que eu estou fazendo ao vivo no YouTube, eu estou fazendo sexta-feira ao vivo no YouTube o Estudos Mostram, de manhã, para que a gente fale, e aí eu trago um estudo neurocientífico e eu explico o estudo específico sobre o tema. Essa semana, obviamente, vai ser sobre persistência e afeto, para vocês entenderem o que os estudos dizem, o que um dos estudos, né, fala sobre isso, tá? Então, quem tiver interesse, na quinta-feira já esteja lá comigo ao vivo no YouTube, que será por lá, porque eu mostro o estudo, enfim. Então, hoje, queria que vocês me dissessem aqui. Primeiro eu quero saber quem são os psicólogos daqui. Cadê? Só algumas pessoas disseram sim, sim. Quem é psicólogo diz sim, ou diz eu sou psi. Só para eu saber. Quem estiver me escutando aí no carro, não tem problema, só fala aí alto. Ou quem estiver na academia malhando e me escutando também. Quinta, que horas? Essa é boa pergunta, não tô lembrada. Que eu acho que é 11 horas da manhã, Laís. 11h30. 11h30 da manhã. Na quinta não, sexta-feira. Olha a pessoa doida começando o ano. É sexta-feira, 11h30 da manhã, tá? Que eu faço o ao vivo no YouTube. Eu comecei semana passada. Hoje temos aqui a Sirlene, eu sou psi, a Ed, eu sou psi, a Edinalva, ótimo, bem-vindas então. A Marinete é minha aluna, a Neura é minha aluna, tá? Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre persistência. Hoje ainda sou só eu, não trouxe nenhuma convidada, até porque ele é um assunto realmente que eu só me dei conta que as pessoas precisavam saber há pouco tempo por causa de vocês, sabia? Aqui no canal, por causa das minhas próprias alunas lá do PNP, fui me dando conta de que o que era tão claro para mim, que era persistência, não era claro para os outros, né? Pra vocês verem como a nossa vida, a gente precisa estar atento ao que as pessoas dizem, né? Principalmente a gente que é da área de saúde. Para a gente começar a entender como que as pessoas funcionam, né? A Yara aqui, ó, não sou psi, mas vou assistir sexta também, tá? Super bem-vinda, Yara. É para todos que se interessam, né, em si ou nos outros, para falar sobre o tema. Então, quando a gente fala do tema de persistência, ontem eu abri uma caixinha de perguntas para que as pessoas me dissessem o que vocês acham, né? Qual é a dificuldade de vocês em ter persistência. E óbvio que veio aquele monte de coisa que vem a mesma coisa quando eu pergunto de qual é a dificuldade das pessoas em terem motivação. Então, ó, semana passada eu fiz um neurocafé e eu falei sobre metas e fiz estudos mostram que eu falei sobre um estudo sobre motivação. E aí vocês vão conseguir saber a diferença. E eu tô fazendo de persistência agora também para vocês conseguirem diferenciar. Porque motivação é esse ato da gente conseguir ver o sistema. Motivação é onde o sistema nervoso entende que existe uma recompensa para algum tipo de ato ou ação ou acontecimento, seja interno, né, seja dentro da gente só, um pensamento, alguma coisa que a gente faz, uma meditação, seja uma ação. Então, a motivação, ela é pontual. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Agora eu estou, amanhã eu não estou.
E ela está muito relacionada aos eventos e ao significado que a gente dá de recompensa, ou seja, isso é recompensador, não é para cada evento. A persistência é o que a gente chama em neurociência de traço. É uma característica que a gente desenvolve. Para quem é mais da psicologia mais tradicional, vai chamar de traço de personalidade, tá? Mas é um traço desenvolvido. E ela é diferente de disciplina. Ontem eu falei também, depois vocês voltam ali no Stories para ver rapidinho, que eu dei até alguns exemplos. Vou dar os exemplos para vocês aqui, a gente vai falar sobre eles também, tá? E por que é importante a gente saber sobre persistência e principalmente a gente saber como conduzir pessoas para serem persistentes? Porque a gente tem hoje uma indústria mesmo, principalmente aqui nas redes sociais, todos conseguem desenvolver esse traço, sim, até quem tem TDAH. Porque você vai ver assim, ó, quem tem TDAH tem geralmente uma das características grandes para critério de diagnóstico de TDAH e dentro do sistema nervoso é que quem tem TDAH, essas recompensas que uma pessoa que não tem TDAH vê como recompensa, TDAH, o cérebro TDAH, essas recompensas não são suficientes, então ele busca recompensas com muito mais velocidade, frequência e impulso do que uma pessoa que não tem. Então, a pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade em se manter motivada porque o cérebro dela não vê tanta recompensa nas coisas. Mas a persistência é algo que dá para desenvolver, sim, exatamente porque é uma construção diferente no sistema nervoso, tá? Ela é uma construção muito relacionada às nossas memórias emocionais. Ela é uma construção muito relacionada dentro do sistema nervoso à nossa interpretação de mundo. Ela é muito relacionada à maneira que a gente consegue regular as emoções ruins, a nossa capacidade de lidar com frustração. A persistência tem a ver muito com a nossa capacidade emocional de lidar com frustração. Eu já vou explicar isso para vocês. E aí, sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem hoje um mercado, uma indústria de venda de disciplina, né? Nós temos hoje uma indústria, principalmente na internet, eu acho até que, vou chutar aqui, né? Eu não sei esse dado, mas eu acho que 99% está na internet, de venda de disciplina, como disciplina sendo sinônimo de uma vida melhor e uma vida de sucesso. Tá? Ó, o pessoal que descobriu que tem TDAH. Quem tem TDAH pode se tratar com os meus alunos do PNP, viu? Eles têm aula de TDAH lá no PNP. Então, gente, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro meu foco, porque senão eu também perco o foco. A gente tem aí uma indústria hoje. Me digam se vocês já viram. Escrevam, eu já vi aqui para mim. Para quem já viu, cursos de disciplina ou gente, influencers, até às vezes próprios profissionais da área de saúde, vendendo disciplina como algo que vai mudar a sua vida, que vai fazer com que você tenha sucesso, que é a disciplina que vai fazer com que você tenha constância, né? Então me escrevam aqui. Já vi, já vi, já vi. Eu acho isso um pouco assustador quando eu vejo isso, porque como psicóloga e como neurocientista, né, como uma pessoa que estuda essa questão da mente, eu sei o quanto que só algumas pessoas irão se beneficiar desse processo. Não serve para ninguém, Franciele, disciplina? Claro que serve. Para pessoas que já têm uma predisposição e não sabiam. Elas só precisavam de um método, só precisavam de uma estrutura, só precisavam de uma organização mental de como que elas usavam aquele traço de precisar de disciplina na vida dela para funcionar bem. Porém, a grande maioria das pessoas não se beneficia desses processos de disciplina. Essa venda de acorde todo dia às 5 da manhã, faça a rotina, sempre tem que ser igual. E por quê? Porque a grande maioria das pessoas não é disciplinada. Inclusive, quando a gente vai olhar com microscópio, porque aqui, gente, eu falo com vocês do microscópio. É o detalhe, entendeu? Porque quando a gente é especialista em saúde mental,
a gente não pode falar pelo todo, é muito mais pelo detalhe, pela investigação da mente humana do que pelo todo. Quando a gente vai olhar no microscópio, as pessoas que são altamente disciplinadas, elas têm um sofrimento emocional muito grande. Geralmente, não são todas. E elas trazem esse sofrimento emocional no perfeccionismo. E aí a gente tem estudos sobre perfeccionismo, sobre... e geralmente esses traços, eles andam juntos, né? Então, como a pessoa já é perfeccionista, ela desenvolve um traço de disciplina para alcançar o perfeccionismo que ela tem. E ela sofre profundamente, porque ou é tudo ou é nada. Ou ela faz tudo daquele jeito exatamente que tem que ser feito, ou ela não faz. Então, ela tem um sofrimento mental muito grande por causa disso, porque ela vive nessa régua muito alta. Então, a gente já tem que começar a diferenciar aqui disciplina de persistência. O que é a persistência? A persistência é uma capacidade que a gente desenvolve de fazer repetidamente as coisas que nos ajudam a ser quem a gente é, a cumprir os nossos objetivos pessoais, mesmo que isso seja desconfortável. Isso é a persistência. A persistência é não desistir no desconforto, é continuar. A diferença dessa persistência para a disciplina é que a disciplina é uma característica um pouco mais rígida, sim. Então, a grande maioria das pessoas fala, como eu não sou disciplinado, eu não vou fazer. Né? E aí elas já desistem. Ou como eu sou disciplinada, eu vou fazer. Mas a pessoa é disciplinada e não tem persistência, por exemplo. Porque o que é a disciplina? A disciplina é aquela coisa militar mesmo. É a pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma dieta, ela vai comer toda segunda a mesma coisa, toda terça a mesma coisa. A disciplina tem a ver com essa estrutura mental mais rígida, de conseguir repetir padrões sempre com os mesmos critérios, né? Então, eu vou acordar todo dia e eu vou fazer atividade física todo dia às 7 horas da manhã. Mesmo que eu não esteja bem, eu vou fazer atividade física às 7 da manhã. Mesmo que eu esteja com dor de barriga, eu vou fazer atividade física às 7 da manhã. Ela tem a ver com essa questão de fazer mesmo na dor, assim, sabe? Então, me digam assim, aqui se vocês estão entendendo. A persistência é uma característica de você continuar, de você não desistir, mas de você considerar o que é que você sente. Você flexibiliza a maneira com que você faz. Então, eu vou fazer atividade física, mas não precisa ser todo dia às 7 da manhã. Essa é a persistência. A disciplina não é ruim nem boa, só que, Pietro, mas não são todas as pessoas que conseguem ter esta disciplina. O que eu quero trazer aqui para vocês é que, assim, o que vendem para vocês sobre disciplina é uma mentira. É errado. Não considera as facetas humanas. Considera pessoas que já têm um coeficiente de disciplina e elas vão conseguir desenvolver isso com um método. São pessoas que já são disciplinadas. Elas ou não sabem ou faltava um método. A grande questão para que você consiga ter cadência, consistência nos objetivos da sua vida é você conseguir desenvolver persistência e não disciplina. O que é persistência? Persistência é não desistir, mas flexibilizar a maneira com a qual você está perseguindo isso, de acordo com como você sente. A gente persiste, entendeu? Então, vamos dar exemplo de vida real para vocês entenderem. Ontem eu tinha colocado aqui o Rocky Balboa. Sabe aquele vídeo do Rocky Balboa? Eu coloquei no Stories ontem, do Rocky Balboa falando, então agora eu vou treinar todo dia, eu vou treinar na rua, mesmo sofrendo, porque eu quero muito vencer esse campeonato, né? Aquilo é persistência. Porque ele vai treinar com as condições que ele tem. Ele treina na rua, ele treina na escada, ele treina porque ele quer, porque é importante para ele.
Não porque é importante pro processo. Ele vai lidar com o desconforto do treino, ele vai lidar com a dor física do treino, porque ele quer chegar lá na frente. A persistência tem um propósito diário, uma decisão de propósito diária, tá? Eu, por exemplo, dei um exemplo meu ali, né? A pessoa, eu vou fazer atividade física esse ano. E aí eu faço uma semana, 2 vezes por semana, e não faço na outra semana. Mas aí eu volto a fazer na terceira semana e continuo. E quando eu não consigo, eu não faço, retomo e continuo. Isso é muito mais persistência do que disciplina. A disciplina, a gente vai lá e segue a rotina. Segue. Exatamente do jeito que tem que ser. A persistência é a gente não desistir mesmo quando a gente tem vontade de desistir. Entendeu? Eu não sou disciplinada e sofro com isso. Talvez porque vejam, gente, tem como uma pessoa se tornar disciplinada? Mentalmente é muito difícil, porque a disciplina, gente, ela tem a ver com uma estrutura de rigidez e perfeccionismo. E a gente deveria desenvolver uma estrutura mental de rigidez e perfeccionismo? Não deveria. Se você já tem, você usa. Mas a gente não deveria querer desenvolver. É extremamente difícil desenvolver isso. E para que a gente quer desenvolver? O que a gente deveria querer desenvolver é esse impulso interno de continuar mesmo quando as coisas estão difíceis. Isso é persistência. Isso quer dizer que eu não vou precisar, porque qual que é a dificuldade das pessoas que não são disciplinadas? É seguir uma rotina todos os dias. A pessoa não consegue. E quando a gente desenvolve persistência, a gente entende que, ok, eu não sou disciplinado, eu não vou seguir uma rotina todos os dias, a minha mente é meio confusa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer princípios e eu vou seguir os meus princípios e eu vou flexibilizar a minha rotina para que eu consiga, mesmo quando estiver difícil, continuar naquilo que eu desejo. São coisas diferentes. É muito sutil, né? Mas são coisas muito diferentes. É a maneira como eu vou lidar com ela. E isso aqui. É a mãe do Pietro aqui. A mãe do Pietro entrou. Estou entendendo. Mas para pessoas desorganizadas e que procrastinam, essa flexibilidade não pode atrapalhar? Não. Aí depende se você está falando de TDAH, tá? Ou do que você está falando, que também são coisas diferentes. É mais fácil desenvolver a persistência? Muito mais fácil. Já vou dizer para vocês aqui por quê, tá? Então vejam, às vezes a gente está lá no consultório, e a gente está com os nossos pacientes lá, e a gente fala, mas olha só, você está querendo isso, mas você tem que fazer, você desiste muito fácil. Aí o paciente vai lá, você tem que voltar, arranja dentro de você uma força interna. E o paciente não consegue, ele continua patinando. Óbvio, porque para que as pessoas consigam desenvolver, primeiro elas precisam entender que existe essa diferença. Primeiro, elas precisam entender que se ela não nasceu disciplinada, aceita que você não é disciplinado. Vamos desenvolver em você a capacidade de não desistir, que é a persistência. É diferente de desenvolver disciplina, gente. Vejam, respondam aqui para mim, se vocês conhecem pessoas disciplinadas, e me respondam se elas não são muito diferentes das pessoas que não são disciplinadas. Elas são pessoas diferentes. Elas têm uma construção de perfeccionismo diferente. Eu, por exemplo, meu marido fala assim, Fraziele, você é disciplinada. Não sou nada disciplinada. Eu sei que eu não sou uma pessoa disciplinada, mas eu sou uma pessoa persistente. Então, eu concluo tudo que eu desejo na persistência e não na disciplina. Porque se eu fosse para a disciplina, eu ia sofrer horrores, assim como a maioria dos meus pacientes. Sofreriam horrores, porque eles não são disciplinados. E os que são, sofrem muito porque nunca alcançam as exigências mentais desse perfeccionismo que anda junto com a disciplina. Sou uma pessoa automotivada, mas passei por um ano extremamente difícil. 2023 começou com um susto muito grande envolvendo a vida do meu filho. Nossa! Fiz o que precisava ser feito, agora que o pior passou, eu baqueei. Mas é normal, né? Poxa, então se dê esse tempo, né? Se dê esse tempo de baquear, tá tudo certo. Então a persistência deixa mais leve fazer as coisas porque não há tanta cobrança de precisa fazer isso tal hora. Exatamente isso.
e passa para o não deu agora, posso fazer outro momento. Isso, ou de outro jeito, tá? Tudo que foge do planejamento causa sofrimento. Isso para pessoas que buscam disciplina. Então, essa que é a grande questão, tá? E por que que as pessoas confundem? Porque não tem informação suficiente. Então, assim, vejam, uma coisa é um influencer da rede social, uma coisa é um atleta vender para você disciplina. Ele está vendendo a vida dele, ele está dizendo o que ele acha, como ele conseguiu, porque ele já tinha o coeficiente da disciplina. Não vou julgar essas pessoas, é a vida delas. Mas isso vai ajudar você só se você já tiver isso dentro de você. Aí vai te ajudar. Mas se você não tiver, não vai conseguir. Vai ficar, talvez até vai desenvolver aí um processo de ansiedade em você, de paralisação, entendeu? Agora, um psicólogo, uma pessoa da área da saúde, ela precisa saber que existe essa diferença, até para a gente não culpabilizar os pacientes e ajudá-los no processo. Então, até assim, um profissional de nutrição precisa saber? Precisa, porque ele vai entendendo que os pacientes que não são disciplinados não vão desenvolver disciplina, mas eles vão conseguir ter uma persistência, e para essa persistência, essa dieta dele vai precisar ter uma flexibilidade melhor com alguns critérios, que esses critérios ele não pode quebrar. Aí vai ficar mais fácil desenvolver a persistência nesse paciente da nutrição. Na psicologia, para o paciente que está fazendo um tratamento e quer conseguir as coisas e não consegue, é a mesma coisa. Não preciso dar um toque no paciente, você tem que ter força de vontade. Eu tenho que entender porque é que ele está desistindo. E eu vou ajudar ele a não desistir. E eu vou ajudar ele a ter uma cadência de vida para que ele não desista. Então, e ele mesmo vai começar a entender, opa, é aqui que eu tô desistindo. Então, agora eu vou usar aquilo que a minha psicóloga me ensinou para não desistir. E aí, agora eu vou falar o que é para vocês. A disciplina rígida está ligada a algum transtorno psiquiátrico? Geralmente não é um transtorno psiquiátrico, tá, Marinete? Geralmente é perfeccionismo. Inclusive, Marinete, você é minha aluna do PNP, tem uma aula lá no PNP mensal sobre perfeccionismo. Dá uma olhada. Então, não é uma patologia, é uma característica que para algumas pessoas traz sofrimentos, para outras não, tá? Meu namorado é muito disciplinado, falo que ele é um caso raro humano. São poucas as pessoas, tá, gente? Para quem tem TDAH é mais difícil desenvolver essa persistência? Não, Yara. Para quem tem TDAH é mais fácil desenvolver persistência do que disciplina, tá? É muito mais fácil e é importante. É preciso ter uma estrutura de princípios para você conseguir se organizar nessa estrutura de princípios, tá? Tem algum teste para saber se a pessoa é disciplinada ou persistente? Não tem, e graças a Deus. Você imagina o povo fazendo teste, se dando autodiagnóstico. É muito mais uma questão de vocês conseguirem mudar a maneira com que a gente fala e explica as coisas do que outra coisa. Então por que as pessoas confundem? Elas confundem porque não têm informação suficiente sobre os processos mentais de uma disciplina. A disciplina envolve um processo rígido de horário, de meta, de padrão. A disciplina tem um padrão. E a persistência é uma habilidade emocional, gente. A persistência é uma habilidade de saber lidar com o nosso desconforto, de saber lidar com a nossa vergonha, com a nossa sensação de que não vai conseguir ou de que não conseguiu e continuar mesmo assim. Por isso que a gente consegue desenvolver. A persistência é a gente aprender a olhar para quando a gente está querendo desistir ou para quando está difícil. Estou ali fazendo aquela atividade física, está difícil. Estou fazendo aquele curso, está difícil de aprender. Estou fazendo, sei lá, qualquer coisa, está difícil. Estou sofrendo para conseguir, porque é desconfortável. Qualquer tipo de mudança de hábito é desconfortável e aprendizado também. Mas eu entendo que eu tô assim e eu continuo mesmo assim e eu encontro um lugar de conforto no desconforto para que eu consiga continuar. A persistência não pode gerar mais procrastinação por ser mais flexível. Os dois geram, tá? A procrastinação, gente, é uma coisa que todo mundo tem, alguns mais, outros menos. Quem é disciplinado também procrastina quando acha que não vai conseguir nada, porque vai no 8 ou 80. E quem tem persistência também procrastina. A grande questão é como que eu sei quando eu estou paralisando e o que eu faço para continuar. Essa é uma habilidade emocional que a gente começa a desenvolver.
E aí a gente precisa entender da onde vem a falta de persistência das pessoas. Por que algumas pessoas são mais persistentes e outras não? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, principalmente para quem é da área de saúde, para quem é psicólogo também, e para os seus pacientes entenderem os seus processos. Por que algumas pessoas persistem naquilo que elas desejam e outras não? A base de um processo de persistência, como persistência é uma característica de habilidade emocional, as pessoas que persistem mais são as pessoas que aprenderam a lidar com o desconforto. Elas aprenderam a lidar com aquele desconforto do não conseguir, do fracasso, da preguiça, de tudo, e a transformar esse desconforto em ação, a persistir mesmo no desconforto. E por que que uma pessoa aprendeu a fazer isso? Ou por uma história de vida. Teve gente que sofreu muito na infância, esse desconforto o tempo todo e teve que sozinho conseguir lidar para fazer as coisas. Essa pessoa aprendeu na dor, não foi de um jeito muito bom, mas aprendeu na dor, na solidão, que se ela não fizesse, a vida dela não ia para frente. Então, olha o que a gente precisa ver com os pacientes dentro do consultório. Por que eu não consigo e meu irmão consegue? O paciente vai te perguntar. A gente teve a mesma infância. Porque possivelmente teu irmão teve que criar lá sozinho os processos. E algumas pessoas, mesmo nessa solidão, mesmo no desconforto, não conseguiram lidar com as emoções e o corpo delas começou a paralisar, como uma maneira de lidar, de evitar o desconforto. Porque lembrem-se, gente, o nosso cérebro, ele sempre vai evitar o desconforto. Ele vai evitar, ele gosta de conforto, ele gosta de sensação de segurança. E aí temos um terceiro caso, e algumas pessoas não tiveram desenvolvimento de emoções, a grande maioria na sua infância. Então, se eu aprendi que quando eu estava mal, chorando, desconfortável com a minha aprendizagem, com aprender a andar, que isso vem de todos os nossos processos, né? A infância, adolescência, isso é ao longo da vida, tá? Mas se eu aprendi que, poxa, eu estava aqui tentando estudar, não conseguia, e aí minha mãe brigava comigo, meu pai brigava comigo, minha professora brigava comigo porque eu não conseguia, eu possivelmente fui criando uma maneira de lidar com esse desconforto com um senso de inadequação muito ruim. Algumas pessoas paralisaram, o cérebro aprendeu por repetição a paralisar, outras aprendeu que eu vou ter que fazer alguma coisa. As pessoas que foram acolhidas nesse desconforto, mas tiveram que persistir, tá ruim, mas vem cá, tô do teu lado, vamos fazer junto, vão também ter conseguido desenvolver mais essa capacidade de lidar com o desconforto e persistir. Então, isso é uma das questões que desenvolve. A segunda questão que vai desenvolver a persistência na nossa vida, então a primeira, só para ficar claro, é aprender a lidar com essa sensação de desconforto de aprendizagem, de repetição, até desconforto do próprio corpo, quando é uma atividade física, quando é algo novo, quando é algo motor que a gente está aprendendo, né? Como pensem que durante a nossa infância a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade motora. Então, até mesmo aprender a usar um lápis é uma repetição difícil de usar, a fazer um desenho reto, a pintar dentro do desenho, né? São coisas que a gente vai aprendendo durante a educação da infância e até uns 8, 9 anos. E isso também é um processo que vai deixando memórias positivas ou negativas de como que eu estou lidando com essa aprendizagem. A tendência é que quanto mais punição eu tenho pelo erro, menos eu vou querer me expor ao erro. O cérebro vai fugir. Ai, Franciele, por que algumas pessoas que foram muito punidas têm uma alta persistência? Porque provavelmente essas pessoas desenvolveram, a gente ainda não sabe se tem coeficiente genético, mas elas desenvolveram nessa solidão uma mentalidade de que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, então eu vou ter que desenvolver. Então ela se torna uma pessoa persistente, com sequelas emocionais, graves sequelas emocionais. Veja, ela é persistente, mas ela não é saudável. Só para vocês entenderem, e aí quem é psicólogo vai entender bem as nuances deste processo. Não existe uma fórmula dizendo todo disciplinado é feliz, todo persistente é feliz. Isso não existe. São características que a gente desenvolve, mas dependendo da maneira que a gente desenvolveu, elas trazem pra gente saúde ou dificuldades emocionais. Entenderam isso, gente? Então, tem pessoas altamente persistentes, que desenvolveram na dor, e solitárias.
e amargas, com dificuldades de relacionamento. Tem pessoas altamente persistentes e que não são nada disso. Entendem? A mesma coisa da disciplina, tá, gente? Então, olha, é a gente entender o nosso processo de funcionamento. Em neurociência, o que é a regra que eu sempre falo? Precisamos entender como a gente funciona, como o cérebro dessa pessoa funciona. E entender que se essa pessoa não é persistente, algo aconteceu que ela aprendeu a não ser persistente. Ou traumas, ou desamparo, ou ela aprendeu que as recompensas pequenas não valiam a pena. Ou ela não aprendeu a lidar com a emoção de desconforto porque não podia sentir ou porque tinha em excesso. Entendem? Eu aprendi a não fazer nada, tá? E agora vamos falar aqui rapidamente, nesse nosso super café, como ajudar alguém a desenvolver essa persistência. Ou a gente mesmo. O primeiro passo é a gente entender tudo isso da gente, ou do paciente. Precisa entender. Então, até quem é da área de saúde, médico, nutricionista, que precisa, às vezes, de um tratamento que envolve persistência, fala para o seu paciente procurar um processo terapêutico, se ele não está conseguindo manter. Porque tem coisas aí que, se ele conseguisse, gente, ele fazia, não é falta de vontade. Entendem? E às vezes ele tenta ir num processo de disciplina, começa a fazer tudo todo dia, obviamente isso não vai se manter. Não vai. Porque ele não tem persistência, porque ele tem dificuldade de lidar com essa sensação de desconforto. Então, a primeira coisa para a gente desenvolver persistência é desenvolver flexibilidade nas regras. E aí a gente pode ser específico, a gente pode começar o tratamento de maneira específica. A gente pode ter que desenvolver uma flexibilidade nas regras daquilo que nós desejamos. E o que quer dizer isso? A gente começa a fazer para quem é da TCC vai gostar, porque já vai saber fazer. Para quem não é, vai ter que entrar lá no PNP, mas assim, basicamente a gente começar a desenvolver uma maneira que a pessoa vê a si mesma, isso a gente chama de flexibilidade cognitiva, em relação às coisas que ela deseja. Então, você quer emagrecer e não consegue, você quer ter uma carreira e não consegue, você quer estudar e não consegue, você quer manter um bom relacionamento e não consegue. Quais são as suas regras que você está colocando que você tem que conseguir? E se você não conseguir, o que acontece? Geralmente a pessoa fala, eu sou um fracassado. Então, a gente começa a flexibilizar, não é lá nem cá, não é 0 nem 100, não é 8 nem 80. Vamos flexibilizar, vamos humanizar as suas regras. Então, isso é o primeiro processo. Tá, mas então olha só, você não consegue comer 5 vezes por semana bem, todos os dias? Tudo bem, então vamos diminuir para 4. Ah, mas 4 não vai adiantar. Não vai adiantar a curto prazo, mas a longo vai adiantar. Então, entendem como a gente vai mudando? A gente chama isso de um processo de racionalização, tá? Quem não é psicólogo pode fazer PNP? Não pode, Fábio. A gente vai ter outra coisa para quem não é psicólogo, tá? Vocês entendem esse processo? Então, a gente tem que fazer isso com o paciente dentro do consultório. Se vocês têm psicólogos que não estão fazendo esses processos com vocês, peçam para eles fazerem. Porque a gente precisa de alguém para racionalizar com a gente. Depois que a gente aprende a fazer sozinho, conseguimos sozinho, tá? Mas a gente primeiro tem que ter essa experiência. Bom, essa é a primeira coisa de tratamento. A segunda linha de tratamento para ajudar as pessoas a serem mais persistentes é a regular a emoção de desconforto. Então, a gente tem que começar a trazer a emoção de desconforto, ou no consultório, ou na vida da pessoa, e ajudar ela a regular e fazer o corpo dela voltar ao melhor estado. E aí tem atividades físicas que ajudam a pessoa a fazer isso. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo esses dias, a corrida é uma atividade física. Percebam que as pessoas que conseguem correr, elas começam a lidar, e todas dizem a mesma coisa, é horrível no começo, o corpo todo dói, não dá vontade de sair. Tudo dói, é horrível, você começa a ficar exausto, e depois de um tempo o corpo estabiliza nessa corrida. E depois de alguns meses correndo, a pessoa começa a querer correr porque ela já sabe que vai ter o desconforto e sabe que vai ter o conforto. E o cérebro aprendeu. Então, a corrida é uma das atividades físicas que ensina o cérebro a lidar a ser persistente.
A yoga, a Hatha Yoga principalmente, que você paralisa e fica com as posições da yoga, que são posições extremamente desconfortáveis e você tem que permanecer respirando, também ensina o cérebro a lidar com persistência, a ser persistente. Então, essas atividades físicas, o próprio CrossFit ajuda muito, né? A gente a desenvolver persistência, porque ele eu não faço, tá? Mas eu tô pensando no princípio do exercício. Então, vejam, isso tá escrito em algum estudo neurocientífico? Só da yoga, sim. Do resto, não. Por que eu sei? Pelo princípio do que é uma persistência e pelo princípio do que essas atividades físicas fazem. Elas fazem a pessoa ter uma sensação horrível corporal e encontrar conforto na repetição, no controle mental dessa sensação física. Entendem? Outra coisa que faz a gente desenvolver persistência e que a gente pode ajudar os nossos pacientes é ir fazendo algumas atividades que a gente acha desconfortáveis, pouquinho em pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, então a gente diminui o tempo, diminui a frequência, não vai fazer todo dia. E enquanto a pessoa faz, ela vai regulando as emoções, ela vai aceitando que aquilo tá ruim, aí ela vai saber que vai ver você não vai conseguir, aí ela vai regular, eu vou conseguir sim, isso é um padrão mental que eu aprendi, isso não é uma verdade, isso é regular enquanto faz. Aí ela vai respirando e no final ela vai sim se parabenizar pelos 10 poucos minutos. Consegui. Amanhã eu vou fazer de volta. E aí na rotina da pessoa, ela tem que ter várias opções para fazer. Então, é como se a gente tivesse uma cartela de princípios para que a pessoa consiga desenvolver a repetição, mas o principal é ela não desistir, gente. Até ela achar um lugar de desconforto que ela consiga transformar em conforto. E isso tem a ver com entender o jeito dela. Então, veja, eu tenho pacientes que o processo de ajudar a ter persistência, esse nem era o foco da terapia. O foco da terapia, ela queria fazer um negócio e não conseguia. Então, o processo foi entender como ela funcionava, que é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Fala, olha, você só consegue quando tem outra pessoa envolvida, sozinha para você é muito difícil. Então, não vamos ficar tentando desenvolver sua habilidade de fazer as coisas sozinha. Vamos fazer o seguinte, você quer emagrecer, você vai contratar um personal. Você quer fazer esse projeto dar certo, então você já vai marcar a data e já vai divulgar a data. Porque aí você se compromete com os outros e você vai fazer o processo acontecer. Porque era o jeito que esta pessoa funcionava. Tem pessoas que não conseguem lidar com a pressão da data. Que elas se sentem incapazes e ponto. Então a gente faz um processo no silêncio. Então, você não vai contar pra ninguém. Ela conta pra quem ela quiser, né? Mas assim, pra não ter essa pressão, a gente vai trabalhar semanalmente em pequenas metas. E aí a gente vai pensar que você faz um pouquinho hoje, um pouquinho depois da manhã, não faz todos os dias. Vamos trabalhar na tua capacidade emocional de lidar com o fracasso. Eu quero que você escreva todas essas vezes. A gente vai fazer regulação desse processo. E aí a gente vai regulando e vai lidando com a história de vida da pessoa não ser capaz. E vai mudando também essa avaliação. Então, vejam, depende de como a pessoa funciona. Me pediram para repetir a última. Eu não sei nem o que é a última, nem o que eu falei na última, gente. O que eu falei na última? Entendem? Então, olha só, são 3 pilares. A gente precisa ensinar o corpo a persistir mesmo na dor. E tem uma técnica que é a técnica de rigidez muscular e solta. Eu esqueci o nome técnico agora dessa técnica, gente. Calma que tá de manhã, eu tô só no café aqui. Relaxamento muscular progressivo, lembrei, que é uma técnica que ajuda o corpo também a entender. Vou dizer uma coisa pra vocês. É muito difícil a gente desenvolver, prestem atenção aqui. É muito difícil a gente desenvolver persistência mental sem a gente desenvolver persistência corporal. Porque o corpo e mente funcionam juntos. Aula de teoria polivagal. Entenderam isso? Então, olha só. Se o paciente não consegue, ele precisa começar então pelo corpo. Começa fazendo a técnica de respiração, relaxamento muscular progressivo. Faz ele fazer 10 polichinelos por dia, 20 polichinelos por dia. Tem um alarme, ele vai fazer, ele faz na consulta com você e lida com esse desconforto corporal.
faz, se ele tiver condições, pede para ele ter uma professora particular de yoga, que seja durante um mês, gente. Para ele ensinar o corpo a lidar com desconforto, importante. Mas no acolhimento, não naquela dor, fica aí, tá morrendo, morre no chão. Não. No acolhimento, na respiração, que é o que essas atividades físicas fazem. Tá? Então, corpo precisa. Outra, pensamentos. Precisamos mudar os pensamentos. A maneira com que as pessoas ou vocês estão avaliando os critérios. Os critérios devem estar altos demais ou baixos demais. Isso aqui tá bom pra mim, eu não mereço tanto. Gente, quem estiver fazendo terapia nesse processo vai chegar na questão de estima, visão de si mesmo, óbvio. A pessoa que foi desamparada, que teve traumas, ela vai ter uma visão de si mesmo de não suficiência. Então, ela vai tender a não ser persistente. Não todas, porque tem gente que não se acha suficiente e se torna persistente por causa disso. Mas entendem? Entendem como é o processo mental de cada um? Entendem como não tem bola de cristal da disciplina? E aí a terceira é desenvolver essa habilidade emocional de lidar com o desconforto e fazer o cérebro encontrar conforto no desconforto. É pura regulação de frustração, regulação de senso de inadequação, regulação de vergonha, é ensinar a gente a se acolher e não a se sentir mais culpado, a se humanizar na dor, porque ninguém acha delicioso. As pessoas que desenvolvem persistência desenvolveram porque foi a sua história de vida. Não é em cima de um processo de culpa, é em cima de um processo de entender como eu funciono, mudar alguns pensamentos que me fazem mal, ensinar o meu corpo a conseguir. Por que a maioria dos atletas conseguem? Porque eles têm o treinamento corporal. É extremamente importante, porque o corpo e a mente, eles têm o mesmo processo emocional e de memória. Então, se o corpo aprende a regular, possivelmente a mente aprende a regular junto, entendeu? Então, a gente já aprendeu a regular no desconforto, então é por isso. Então, são esses 3 pilares, tá? Mudar a nossa e a do paciente avaliação de 8 de 80, de o que é o sucesso, é fazer pequenas coisas. Não é botar disciplina, é 2 vezes por semana. A gente começa com pouco, é 10 minutos, tem 5 minutos, então você vai fazer 5 minutos. 5 minutos é melhor do que nada. É esse pensamento que a gente começa a desenvolver na persistência. Ah, mas eu só tive 5, então eu desisti. Não, faz 5. 5 é melhor do que nada. Vou ler 2 páginas de livro, melhor do que não ler nada, emocionalmente. Vou ler 1 página do livro, melhor do que não ler nada. Eu vou assistir 5 minutos da aula, melhor do que não assistir nada. 5 minutos da aula 3 vezes por semana durante um mês. Você vai assistir uma aula inteira, melhor do que não ter assistido nada, porque não tinha 1 hora completa. Entenderam? É isso que a gente desenvolve mentalmente nas pessoas. São critérios. E precisa repetir, porque o cérebro não vai aprender com uma vez só. Junto com esses critérios, porque junto com esse pensamento vem a emoção, vem o fracasso, vem o desconforto. Então, ensinamos a regular o desconforto com gentileza, com acolhimento humano, e ensinamos o corpo a ficar bem mesmo nessa tensão corporal. Então tem que ensinar o corpo a relaxar, tem que ensinar a pessoa a ver quando o corpo dela está tensionado e relaxar. E aí sim aqui algumas atividades físicas fazem esse processo e são maravilhosas. É antes feito do que perfeito, isso daí. Então, com alguns pacientes, então, a gente tem que ter até alguns mantras desses que fazem sentido. Antes feito do que perfeito, 5 minutos melhor do que nada. E, gente, isso é mágico na vida do paciente. Mágico! Porque eles não aprenderam isso. Entenderam? Então, isso é desenvolver persistência. Olha que diferença do que acorde todo dia às 5 da manhã e faça sua atividade física, senão não adianta. Que é a disciplina. Então, quando as pessoas não são disciplinadas, não é desenvolver disciplina que vai ajudá-las. É ajudá-las a desenvolver os coeficientes dessa persistência emocional. Ô, Elisa, minha amiga. Me deu ânimo para começar 2023 persistindo. Já sei que não sou disciplinada, vou tentar não me frustrar por isso. Elisa, usa as técnicas de amparo, que eu sei que você comprou o equilíbrio, se você ainda tem acesso, para quando você se frustrar. Então, a gente já parte do princípio que a gente vai se frustrar, que a gente não vai querer, que a gente vai sentir desconfortável.
E óbvio, né? Depois a gente tem que começar, que seria um terceiro um passo avançado, tá, gente? A estabelecer pequenos ganhos mentais. Então, quando a gente celebra os 10 minutos, as 2 páginas lidas, ao invés de celebrar o livro inteiro, a gente vai estabelecendo no nosso cérebro ganhos mentais, a gente está estabelecendo recompensas. Depois a gente aumenta para 3, mas só depois que eu estiver fazendo 2 faz tempo. Aí eu aumento para 3. Poxa, 3! Ah, mas não leu o livro todo. E daí não lia nada, tô lendo 3 páginas a cada 3 dias. É assim que a gente desenvolve um corpo e uma mente que conseguem não desistir de si mesmos. E óbvio, ao desenvolver isso, a gente também está desenvolvendo autoestima, que possivelmente a gente não tem, né? Então, persistência e autoestima deveriam andar juntos, nem sempre andam, mas deveriam andar juntos. Entenderam, gente? Sim? Este foi o segundo Neurocafé do ano e espero que ele tenha ajudado vocês horrores. E olha só, vocês, por favor, compartilhem. Eu vou vou postar ele. Gente, eu não posso ficar de jejum e fazer live de jejum. Tô de jejum aqui, ó. Eu vou postar ele no feed agora. E aí vocês compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão se interessar. Quem tem terapeutas, compartilhe com seus terapeutas, com seus psicólogos, com seus amigos que precisam, porque eu acho que isso é um assunto que todo mundo pode se ajudar em relação a isso. Deixem os comentários, que para mim é bem importante que vocês distribuam este conteúdo junto comigo. Eu não peço isso porque me sinto desconfortável de pedir, né? Ó, eu também tô aqui me desenvolvendo. É importante vocês compartilharem e comentarem e colocarem o like, o coraçãozinho, que é super importante para o conteúdo não se perder, tá bom? E voltamos com mais. Então, sexta-feira, 11h30 da manhã, eu vou trazer um estudo neurocientífico no YouTube, ao vivo, sobre persistência. E depois ele fica gravado lá no YouTube, mas eu trago ao vivo também, tá bom? Beijo para vocês. Até semana que vem.